noite a todos. Amigos, estamos ao vivo aqui do Escritório de Advocacia Mauro Benício Júnior Advogados Associados. Hoje, o nosso primeiro programa, Direito e Você. Estou muito feliz hoje de estarmos realizando um sonho de levar às pessoas a nossa experiência como advogado, os nossos parceiros associados aqui do escritório, fornecendo informações e conteúdo para todos aqueles que desejam ouvir as experiências e ouvir também os exemplos da advocacia. Esse programa é um programa idealizado por nós, onde nós tratamos não somente das questões de direito, mas de todos os atores que envolvem essa busca pelos direitos das pessoas. E principalmente, eu sempre gostei de falar das pessoas, de ver os seus exemplos, de ressaltar. Então, hoje inicia uma realização do nosso projeto, onde tentaremos aqui levar para todos vocês, internautas, nossos amigos, exemplos de pessoas, exemplos de cidadãos que ao longo das suas vidas procuraram trabalhar, sofreram, mas que hoje começam a realizar os seus sonhos e mudam as suas vidas e as vidas também dos seus familiares. Então é um prazer estar aqui hoje, aqui com vocês, no nosso primeiro programa. Quero que vocês se sintam partícipes desse projeto. Contribuam com informações, contribuam realmente com a interação. Estamos aqui abertos para sugestões nas nossas redes sociais, nas redes sociais do escritório. Estamos aqui também aberto para o diálogo, para o engrandecimento da humanidade. Esse é o nosso papel como cidadão. Sempre fui e tive essa percepção de que cada um de nós temos como contribuir para a nossa sociedade. E aqui é mais uma ferramenta para que nós possamos fazer essa prestação e esse serviço de cidadania. Hoje, como primeiro programa, nós temos como convidado o Dr. Lucivaldo Brandão, que irá falar aqui sobre o 1º de maio, né, o Dia do Trabalho que nós comemoramos agora ontem, no domingo. Então aqui esse programa e essas lives servirão para a gente debater os mais amplos assuntos, né? Desde as perspectivas do judiciário, de toda a desenvoltura dos atores, tanto como os magistrados, promotores, advogados e advogadas, serventuários e o próprio cidadão. Também nós iremos trazer aqui para falar da sua percepção do poder judiciário, dessa relação entre direito e cidadania. Então a gente chama vocês aqui para participar desse programa. Como eu disse para vocês, hoje é o nosso primeiro programa, onde nós trataremos aqui das perspectivas do direito do trabalho, mas nós temos agendado para o próximo dia 9, na próxima segunda-feira, falarmos aqui sobre adoção. Esse é um tema muito instigante, é um tema que me apaixona, é um tema que eu me envolvo espiritualmente, me envolvo realmente de corpo e alma para falar sobre adoção. Eu acho muito lindo aqueles que acolhem um animal, que cuidam, que não deixam sofrer. Mas o que mais me atrai e o que mais me conforta é ver aqueles que acolhem o ser humano, que acolhem uma criança, que acolhem um jovem, que acolhem um idoso. Esses que não tiveram a felicidade de nascerem ou crescerem em uma família constituída, mas que estão aí de coração abertos para poder serem resgatados por pessoas que têm esse amor para dar. Então o próximo programa nosso já está agendado com a amiga Francimélia Nogueira, responsável pelo CRIA, que é o Centro de Referência de Incentivo à Adoção do Estado do Piauí, que faz um trabalho belíssimo em relação à família acolhedora, ao acolhimento, aos jovens que estão à disposição para serem acolhidos pelas famílias. Então, isso aqui vai ser um local onde nós iremos crescer como pessoas. Eu peço a ajuda de vocês para interagir com a gente, para chamar aí nesse aviãozinho que tem, para vocês chamarem os seus amigos,
chamar as pessoas que queiram debater aquilo que é mais importante para a gente, o dia a dia, não é? Então hoje, direto de Pedro II, para você, meu amigo, o programa Direito e Você, não é? Como eu disse, estamos aqui começando a fazer. Quero mandar um abraço aqui para o nosso amigo Yuri, que está aqui nos acompanhando também, a Anária, a Socorro Benício, os amigos que estão aqui já interagindo com a gente, e que muitos de vocês são pessoas que já me conhecem, né? Sabem da minha vontade de estar ao lado das pessoas, de falar de gente. Eu adoro falar de gente, eu adoro reconhecer e me emocionar com a vida, com a história de vida de cada uma das pessoas que a gente se aproxima, pessoas que lutam, que sobrevivem e que vivem com dignidade, e que nós estamos aí à mercê desses exemplos. Quero agradecer a todos aqueles que, direta ou indiretamente, estão focados nesse projeto, agradecer a todos os parceiros aqui do escritório, não é? Os nossos colegas advogados parceiros do escritório, aqueles idealizadores, né? O seu Francisco de Oliveira, que é um grande mentor, que tem a sua empresa lá em Caruaru, enfim, a todos os amigos que estão envolvidos nesse projeto, estão nos apoiando, estão nos incentivando, né? A Mais Criativa também, que está aqui com a gente. Então a gente está aqui nesse ponto. Então logo logo a gente está chamando vocês, logo logo estaremos aqui recebendo Dr. Lucivaldo. Dr. Lucivaldo, ele é advogado aqui da nossa querida Pedro II, né? Ele é aqui Lucivaldo Brandão, advogado, formado pela Universidade Paulista de Ribeirão Preto, São Paulo, pós-graduando em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela Escola Brasileira de Estudos Jurídicos, idealizador e coordenador do projeto Direito do Trabalho nas Escolas. Esse jovem advogado, filho de Pedro II, filho de Pedro II, filho de lavradores, que saiu daqui de Pedro II e foi a São Paulo trabalhar, estudou com muito afinco, com muito sofrimento, se formou em Direito, hoje é um expert, um pós-graduando em Direito do Trabalho, uma pessoa que entende do Direito do Trabalho e vai estar aqui hoje interagindo conosco, falando sobre as suas experiências, falando sobre a sua vivência e, acima de tudo, falando sobre Direito do Trabalho, aquilo que nos motiva, aquilo que é o sustentáculo das sociedades, que é a forma de sobrevivência dos povos. Então, nós iremos aqui agora ver essa possibilidade de já estar chamando aqui. Só um instantezinho, porque sempre quando a gente começa um projeto, as falhas, os problemas técnicos se apresentam. E aqui não é diferente. Nós iremos já com vocês ver essa situação aqui, ver se já está sendo chamado aqui pelo nosso querido Lucivaldo. Vamos ver se ele já está pedindo a entrada aqui. O Lucivaldo já está pedindo a entrada aqui. Então agora nós vamos dar início ao nosso primeiro programa. O nosso primeiro programa, Direito e Você. Direto de Pedro II. Do Escritório de Advocacia Mauro Benício Júnior. Estamos aqui agora com o nosso convidado, Lucivaldo Brandão. Lucivaldo Brandão, é um prazer recebê-lo no primeiro programa Direito e Você do Escritório de Advocacia. Se sinta bem-vindo e fique à vontade para dar suas primeiras apresentações. Boa noite, doutor Mauro. O senhor está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Então, primeiro, desejar boa noite a todos os que nos acompanham. Dizer que é um prazer enorme estar aqui. É uma honra, né, inaugurar esse programa com o senhor, que é idealizador, com o doutor, que é idealizador do projeto. E não poderia me sentir mais honrado em ser o primeiro a estar aqui com o doutor. E também lhe parabenizar publicamente pelos 90 anos da advocacia piauiense. O senhor com certeza faz parte dessa história. E também pelo recente ingresso na qualidade de membro, né, do Conselho da OAB Estadual do Piauí. Então, assim, é uma honra, de fato, estar aqui com o doutor,
estar aqui com todo o pessoal, não só de Pedro II, que eu já estou vendo que tem gente de outras regiões, dizer que é um prazer muito grande, eu me sinto assim muito feliz, muito honrado, como o senhor acabou de comentar, estava aqui acompanhando, sou filho de 2 lavradores, né, tenho muito orgulho de dizer isso, e sou natural de Pedro II, tive minha formação em outro estado, mas jamais neguei as minhas raízes, pelo contrário, tenho bastante orgulho de ser piauiense aqui da terra da Opala. Então, é só felicidade e só alegria. Muito obrigado, viu? A alegria é nossa, Lucivaldo, de estar ali recebendo aqui, como uma forma também de valorizar a nossa prata da casa, né? E além de ser prata da casa, o seu potencial. Isso é que nos estimula a estar fazendo esse programa. Como eu disse, Direito em Você vai tratar não só da questão jurídica, mas também de gente, de pessoas, de seres humanos que trabalham, que se esforçam, que estão aí no dia a dia, que estamos à mercê de maus exemplos. Às vezes as televisões dão muito maus exemplos e a gente está aqui com essa forma de contribuir para que outros jovens, outras pessoas possam se inspirar nas histórias daqueles que vêm aqui e, principalmente, despertar os temas que a gente vai tentar trazer para cá para poder falar com as pessoas. Então, o que a gente quer hoje, Lucivaldo, e você representa muito bem isso, é falar hoje do dia 1º de maio, né? 1º de maio, Dia do Trabalho, que se comemora mundialmente, e no Brasil não é diferente, que foi no último domingo. E eu queria que você já começasse a falar aqui para a gente todo esse momento histórico que se chegou a criar, a comemorar o Dia do Trabalhador e os direitos trabalhistas decorrentes dessa luta. Certo, muito bem. Então, se a gente tiver que traçar de forma muito breve, né, um roteiro histórico até chegarmos aos dias de hoje, a gente precisa primeiro ter em mente o seguinte: o direito do trabalho, como ele se formata, né, hoje, como a gente identifica como um ramo do direito, ele não nasceu da noite para o dia, né? Nós temos aí um percurso histórico longo a percorrer. Então, sem esquecer, né, do momento do processo de escravatura, inclusive pelo qual o Brasil foi um dos países a passar, nós precisamos lembrar que o direito do trabalho, como a gente identifica hoje, ele nasceu com a Revolução Industrial, né? Então, o capital, a produção massificada, o capital e o direito do trabalho, eles estão intrinsecamente ligados, né? E a comemoração do dia 1º de maio, ela nasceu da seguinte forma: o primeiro país onde nasceu essa comemoração foi nos Estados Unidos, né? E aí, dos Estados Unidos, lá em 1886, se expandiu esse movimento para o mundo inteiro. E de que forma o dia 1º de maio ele nasceu? Através de reivindicações organizadas, né, de movimentos grevistas dos trabalhadores. Então, a classe trabalhadora, interessante que lá em 1886, nos Estados Unidos, o primeiro movimento, ele pedia, dentre algumas reivindicações, a diminuição da jornada de trabalho de 13 para 8 horas. Né? Então, aí a gente já tem os primeiros movimentos grevistas nascendo aí nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o dia 1º de maio, ele nasceu ele faz referência, na verdade, ao dia 1º de maio de 1917, quando também os operários, os trabalhadores, de forma organizada, eles foram às ruas, né, em um movimento de manifestação, pedir melhores condições de trabalho. E aí, nessa mesma onda de se manifestar acerca dos direitos trabalhistas, a CLT, que é a principal diploma que nós temos em direito do trabalho no Brasil, que é a consolidação das leis trabalhistas, ela também é um decreto que também nasceu no dia 1º de maio. Então, o dia 1º de maio é essa data em que os trabalhadores
as trabalhadoras, tem como um marco na história para que se tenha em mente, né, a importância do movimento organizado, do movimento sindical, do movimento grevista, da luta de classe, na preservação dos direitos que já foram conquistados e também na conquista de novos direitos, porque o direito ele é fluido, ele é movimento, né? Então, assim como nós temos direitos que já foram conquistados, com certeza nós ainda temos hoje muitos direitos trabalhistas a serem atingidos, que ainda está longe de serem conquistados. Olha, existe ao longo dessa criação, por exemplo, você falou que é 1917 que teve início essa discussão dos direitos do Brasil e culminou com o decreto e criação da CLT, de lá para cá, essa evolução do direito teve também um respaldo perante a sociedade, por exemplo, a sociedade se sentiu segura com a criação dessas leis? É interessante que é o seguinte, o direito, enquanto matéria jurídica, mas também social, ele vai sempre acompanhar o movimento social, né? Então, assim, para que se crie uma determinada lei, é preciso que antes tenha havido um movimento social, né, um fato jurídico, para que desague ali na criação daquela determinada lei. A CLT, que foi criada no governo Vargas, ela nasceu da necessidade justamente de trazer uma segurança jurídica, porque as leis, os diplomas legais, os decretos, eles estavam todos espalhados. Não havia, como por exemplo, já havia um Código Civil, né? Então, a necessidade de criar uma CLT foi justamente para que se trouxesse essa segurança jurídica, para que toda relação de trabalho, não necessariamente de trabalho, mas pelo menos de emprego, tivesse uma cobertura unificada no Brasil inteiro, entendeu? Então, o movimento de criação da CLT foi justamente da necessidade de se criar de se trazer uma segurança jurídica, que até então não havia. Haviam diversas leis e diplomas e decretos de forma esparsas, mas que precisavam ser unificados. O movimento da criação da CLT foi justamente nesse sentido. Olha, deixa eu lhe dizer, ao longo desses anos, né, CLT, na década de 40, governo Vargas, na década de 34, acho, na Revolução de 34, de lá para cá, esses direitos, como você disse, que evoluíram ao longo dos anos dessa questão social, mas o trabalhador brasileiro, o que a gente vê muito hoje é que esses direitos estão sendo perdidos no longo dessa história. O trabalhador brasileiro, ele sempre teve esse direito realmente estabelecido e defendido pelas classes sociais, porque o que hoje a gente vê muito falando é que o direito trabalhista, o direito do trabalho e a lei trabalhista protege mais o empregado do que o empregador. Essa crítica realmente tem fundamento ou não? Bom, antes de falar dessa crítica exatamente, preciso lembrar que, assim, a Constituição, você veio falando aí da questão da ditadura, depois, em seguida, a CLT, aliás, antes da CLT, o movimento de redemocratização do Brasil, que é muito caracterizado pela Constituição Federal de 88, né, que é um diploma extremamente importante para a conquista de novos direitos, ele traz um capítulo ali próprio, tratando de alguns direitos trabalhistas, dentro do campo dos direitos sociais. Então, quando a gente tem que tratar dos direitos trabalhistas, é muito importante a gente ter algumas premissas constitucionais que são, inclusive, cláusulas pétreas, né? E aí, onde que a gente precisa ter um norte? Na dignidade da pessoa humana, né, do trabalhador, no direito à saúde, no direito à vida. São alguns nortes que a gente tem que ter em mente para saber, inclusive, se um direito trabalhista está sendo preservado ou não, né? Mas nesse movimento que o doutor comentava de críticas, né, ao dizer que o direito do trabalho ele protege demais o empregado, ou que a quantidade de leis é desnecessária, a leitura que eu faço disso é que essa é uma crítica
que não se sustenta. Por quê? A quantidade de diplomas legais, aliás, a quantidade de dispositivos legais dentro da CLT, ou até mesmo fora, e esse movimento de proteção do trabalhador, ele se justifica, né? E basta que a gente lembre que no nosso contexto histórico brasileiro, inclusive, nós já vivemos um período de escravatura, entende? Então, essa quantidade de dispositivos legais, o próprio princípio da proteção do trabalhador, né? O princípio da primazia pró-operário, o princípio da primazia da realidade sobre a forma, são princípios que têm fundamento, entende? São justamente para evitar retrocessos. E mesmo com a quantidade de dispositivos legais, mesmo com a quantidade de princípios protegendo o trabalhador, nós ainda, dentro da nossa realidade, nos deparamos com diversas situações nos nossos dias de trabalho análogo a de escravo, né, de pessoas resgatadas, né, nesses ambientes de trabalho, de pessoas em trabalho em condições subhumanas, de pessoas em condições de trabalho em subemprego, né, onde os direitos básicos não são preservados, né, direitos mínimos. A gente está falando aqui só do básico. Então, todo esse movimento de crítica às leis trabalhistas, ele não se sustenta. Por quê? Existe uma justificativa, inclusive histórica, para que hoje a gente tenha todo esse apanhado de dispositivos que protegem o empregado. Mas que também lhe colocam deveres, entendeu? Não é e dentro desse aspecto de respeito a esses direitos, você que teve uma experiência aí na grande cidade de São Paulo, na cidade de Ribeirão Preto, onde você cursou o seu curso, iniciou a sua advocacia, e vendo hoje a questão trabalhista no nosso município e na nossa região, como é que você faz um paralelo em relação ao cumprimento dessa carta legislativa, dessa carta constitucional dos direitos trabalhistas? Bom, o direito do trabalho, assim como praticamente todos os ramos do nosso direito, eles têm uma cobertura nacional. Então, não dá para dizer que a gente tem um direito do trabalho no estado de São Paulo, outro direito do trabalho no Rio de Janeiro e outro direito do trabalho no Piauí. Não. O Brasil inteiro está cobertado pela mesma legislação. A nossa pergunta era em relação ao trato, as demandas trabalhistas em relação lá e aqui, o perfil dessas demandas. Sim, de fato, existe uma diferença, né? Cada região do país tem a sua realidade. No estado de São Paulo, que é de fato o maior estado economicamente falando do nosso país, as demandas vão ser diferentes das demandas encontradas no interior do Piauí. E, de fato, a realidade do Piauí, principalmente do interior, né, a região do Pedro II, sofre com questões ainda de precarização do direito do trabalho, né, onde o trabalhador, para que ele tenha a carteira de trabalho, por exemplo, anotada, é preciso que ele leve, que é um direito básico, já reconhecido, todo mundo sabe desse direito, o empregador ainda não se curva diante desse direito do empregado, e muitas vezes é preciso judicializar para que isso aconteça. Então, as demandas, elas vão acompanhar a realidade de cada região. E, inclusive, por esse motivo, que a gente ainda hoje vê um movimento, que eu considero, inclusive, muito triste, de migração do trabalhador da região, não só do Piauí, como do Nordeste inteiro, né, para os grandes centros urbanos do país, né? Mas é preciso lembrar que, assim como tem trabalhadores nas grandes cidades, em São Paulo, nas outras grandes metrópoles, existem também trabalhadores nas regiões menores, né? Nas regiões, cada uma com sua realidade, mas que o direito é um só e precisa ser preservado, precisa ser observado em todas as regiões, independente de qual seja. Existe um comentário, existe um sentimento para alguns de que a justiça trabalhista está indo para extinção,
que o governo, através das reformas trabalhistas que estão sendo implementadas, que foram implementadas em 2017, e que vem aí nos projetos de reforma ainda trabalhista, visa a realmente acabar com a CLT e deixar, como eles falam em outros países, que são os sindicatos, que são as próprias partes, fazendo aquilo que é de direito. Como é que você vê aí essas reformas trabalhistas acontecendo nos últimos anos? Bom, a primeira pergunta sobre a possibilidade de extinção da Justiça do Trabalho, para que as causas trabalhistas possam ser julgadas pela Justiça Comum, ou mesmo deixar a cargo dos sindicatos, né, para negociarem ali diretamente empregado e empregador, eu não vejo essa possibilidade, né, eu acredito que é um argumento que não tem fundamento, na medida em que a Justiça do Trabalho, ela não existe só no Brasil, para começar, né, desmistificando um mito que muitas pessoas falam que só no Brasil tem a Justiça do Trabalho. Não. Em diversas nações do mundo, nós temos uma justiça especializada como aqui, no caso da nossa. E a Justiça do Trabalho, ela, no primeiro momento, ela nasceu como aquelas juntas de conciliação, que era só no âmbito administrativo, no âmbito extrajudicial, né? Mas depois nós tivemos ali o processo de criação de uma justiça do trabalho especializado como um ramo do Poder Judiciário, de fato. E é preciso lembrar que a Justiça do Trabalho, ela encontra respaldo na Constituição Federal, né? Quem traz a competência desse órgão do Poder Judiciário é a Constituição Federal. Então, não vai ser um projeto de lei ordinária que vai extinguir a Justiça do Trabalho, fazendo com que todas as demandas que forem ajuizadas passem a ser julgadas pela Justiça Comum. Não. É preciso que haja um projeto específico de emenda constitucional, que a gente sabe que tem todo um processo legislativo especial, né? Então, não vejo a possibilidade, pelo menos não do jeito que é propagado por muitas pessoas, né? Como se fosse fácil extinguir a Justiça do Trabalho. Eu acredito que esse movimento não tem força, entendeu? Até pela importância da nossa justiça, é a mais célere do nosso país, é que vive causas de forma mais rápida, ainda dentro, considerando com as outras espécies de justiça. E também, sob o ponto de vista de proteção do trabalhador, não acho viável a possibilidade de tirar do Poder Judiciário essa mão protetora. Por quê? Existe uma diferença, uma discrepância, uma hipossuficiência, né, que a gente chama no direito, muito grande entre o trabalhador e o empregador, né, entre o empregado e o empregador. Quando você procura um trabalho, não se negocia, né, quais são, de fato, as condições de trabalho, né, quantos dias na semana. Você simplesmente está doando a sua força de trabalho e as condições são sempre impostas pelo empregador, né? Então, se não houver essa mão do Estado, de fato, a gente não consegue ter atendido os direitos básicos, como a gente estava comentando agora há pouco. Antes de passar para a próxima pergunta, eu queria só aqui registrar que estão falando que o áudio está um pouco baixo. Eu peço desculpa que, como o primeiro programa, a gente está ainda com a técnica ainda para poder apurar melhor, né? Eu não sei, falou aqui a nossa amiga, disse que o áudio estava um pouco baixo. Mas antes também de tentar falar mais próximo. Também, antes de fazer a próxima pergunta, eu queria dizer que também você pode interagir. Mande sua pergunta aqui para a gente fazer ao doutor Lucivaldo, para a gente poder discutir aqui, que é muito interessante a gente fazer essa troca de opiniões, essa troca aqui de informações, para a gente poder levar aquilo que vocês possam usufruir mais e possam assimilar mais, né? Alguns jovens já fizeram algumas perguntas já, e daqui a pouco a gente vai registrar aqui para o doutor Lucivaldo. O Vinícius Leite, aqui de Pedro II, fez perguntas. A Mariana Jordão, de Ribeirão Preto, a sua cidade fez perguntas aqui também já. E a Vânia Boíba, de Teresina, eu acredito que a Vânia de Pedro II, que está em Teresina, que tem a família Boíba aqui também, né? Então, eu quero dizer aqui um fato. Os advogados, nós que já presidimos a subseção da OAB de Piripiri por
por 6 anos. Hoje, como você disse, nós somos conselheiros da seccional no estado do Piauí, né, conselheiro titular. Temos acompanhado algumas dificuldades dos advogados trabalhistas, e principalmente pela justiça do trabalho. Hoje a gente sofre aqui no Piauí a possibilidade, que se tinha até pouco tempo, de extinção de algumas varas. Uruçuí, aqui no estado do Piauí, seria uma delas. A nossa vara aqui em Piripiri, depois da reforma de 2017, quase a metade dos processos diminuíram para metade o volume de ações que tramitavam aqui na nossa comarca. Como é que você vê isso? Você vê o motivo dessa diminuição, dessa demanda de ações na Justiça do Trabalho? Primeiro, só confirmar se agora melhorou um pouco o áudio. De Casa Doces, que é o perfil da Joana, já está dando para me ouvir melhor, porque assim eu consigo continuar. Deixa eu só ver se tem alguém... Está melhor, eu estou ouvindo perfeitamente. Tá ouvindo? Tá, então vamos lá. Se tiver ruim, ela me fala. Bom, eu acho assim, de 2017 para cá, nós já tivemos um tempo razoavelmente suficiente para termos o mínimo de segurança no tocante àquelas alterações mais importantes na reforma trabalhista. Então, tanto os TRTs, como do Piauí, como São Paulo e diversos outros estados, já se posicionaram sobre pontos muito importantes, né, que havia muitas dúvidas ali dos advogados, dos trabalhadores em relação a alguns pontos da reforma, como também o próprio TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, já se posicionou, o STF já julgou inconstitucional, diversos pontos que eram de extrema relevância para o trabalhador, né, que foram trazidos pela reforma trabalhista. Como posso citar um exemplo? A questão da condenação do trabalhador hipossuficiente a honorários advocatícios e a honorários periciais, quando ele fosse sucumbente, né, no processo do trabalho. A reforma trouxe esses pontos, aí, essa possibilidade, mas o STF já julgou inconstitucional. Então, a gente já tem ali um espaço de tempo, de 2017 para cá, que a gente tem cada vez mais ganhado segurança jurídica, né? E eu acredito que o número de ações que foi diminuído por esse medo, por essa insegurança, por essa instabilidade, por esse receio dos trabalhadores de buscar o Poder Judiciário e acabar saindo devedores, né, que era um medo muito grande dos trabalhadores ali, assim que saiu a reforma trabalhista, eu vejo uma tendência de voltar a crescer. Não que o número de ações ter um número grande de ações seja algo positivo, né? Na verdade, não é positivo, porque se o trabalhador tem buscado o Poder Judiciário, é porque o número de violações à legislação tem sido grande, né? Mas se a gente sabe que a violação à legislação é grande e que o único órgão, né, constitucionalmente investido de assegurar os direitos daqueles trabalhadores é o Poder Judiciário, então que volte a crescer o número de ações para que o Poder Judiciário possa fazer o seu papel, né, que é de preservar os direitos trabalhistas ou mesmo de ressarcir quando esses direitos tiverem sido feridos. Isso, muito bem. Vamos aqui prestigiar aqui os nossos internautas, né, os nossos amigos que interagiram aqui. Eu vou fazer a pergunta aqui da Mariana, lá de Ribeirão Preto. Doutor Lucivaldo, como ficou e quais são as formas de rescisão existentes após a reforma trabalhista? Certo. Deixar aqui o meu abraço para a doutora Mariana, que é advogada também, né, advogada trabalhista, e que fez questão de deixar a sua colaboração. Ela que é uma amiga pessoal, que está sempre ali apoiando, né, a advocacia, a minha advocacia, como a advocacia de vários outros colegas. Então, a possibilidade de extinção do contrato de trabalho com a reforma trabalhista, primeiro, foram mantidas as outras formas, as que já existiam, né? Que o trabalhador ele pode, por exemplo, pedir, né, demissão, ele pode sofrer uma dispensa sem justa causa, e aí as verbas que ele teria direito, ele passa a perder algumas. Como ele também pode ainda considerar o trabalho
extinto, rescindir o contrato de trabalho por alguma situação de ofensa do empregador à legislação trabalhista ou mesmo ao contrato de trabalho, mas a reforma trabalhista trouxe uma nova possibilidade que antes não existia, que é a possibilidade de extinção do contrato de trabalho por comum acordo, né? Então, o empregado ele faz um acordo com a empresa antes de extinguir o contrato e ele já resolve ali, a lei já traz quais são as verbas que ele vai ter direito. Então, por exemplo, o aviso prévio e o FGTS, ele tem direito a receber metade, sabe? As outras verbas ficam mantidas as mesmas do caso de dispensa, e nesse caso ele não tem direito de receber o seguro-desemprego. Ele não sai perdendo tudo e a empresa não sai pagando tudo. É um meio termo. É uma possibilidade quando o empregado não quer pedir demissão, mas a empresa também não quer dispensar, né? Faz um acordo ali e a dispensa é por comum acordo. É uma possibilidade nova. Esse ponto, eu gostaria que você nos falasse mais, que foi um ponto assim que veio ajudar muito ambas as partes, né? Porque antigamente existia aquele acordo de gaveta, às vezes o acordo também, que não é qualquer acordo que a justiça vai homologar, né? Então, assim, hoje essa possibilidade negocial entre o trabalhador e o empregador para oficializar essa demissão, para dar segurança às duas partes neste acordo. Não se entra com o procedimento judicial, eles entram com a homologação de um acordo, não é isso? Para que possa por fim a relação trabalhista. Nos explique aí que é muito interessante essa possibilidade de acordo. Sim, na verdade, a gente tem que diferenciar os dois institutos, né? O primeiro instituto é o da rescisão por comum acordo. A gente não está falando aqui de ação judicial, é uma rescisão contratual entre o empregado e o patrão, né? E ali eles vão dar por extinto o contrato de trabalho e as verbas rescisórias vão ser pagas da forma como eu falei, em boa parte em metade, né? E ele não tem direito a receber o seguro-desemprego, né? Quando eu falo em metade, eu estou falando do aviso prévio e a multa do FGTS, porque as outras verbas que ele teria direito, no caso de dispensa, são as mesmas. Agora, um outro instituto que a gente tem que falar, que não se confunde com esse primeiro, é o da homologação de transação extrajudicial. Que, em geral, os empregadores têm confundido com esse primeiro que eu acabei de falar, né? Não se confundem. Por quê? O empregado ele pode fazer um acordo com a empresa e não levar para o Poder Judiciário homologar, que é esse primeiro que eu acabei de falar. É uma rescisão por comum acordo. E não está quitando o contrato de trabalho. Nada impede que, se o empregado identificar que houve uma violação, por exemplo, em questão de jornada de trabalho, mesmo que ele tenha encerrado o contrato por comum acordo, nada impede que no prazo de 2 anos ele entre com uma ação trabalhista, uma reclamação trabalhista, pedindo pagamento de horas extras, pedindo eventualmente um dano moral que ele tenha sofrido durante o contrato de trabalho, pedindo pagamento de insalubridade ou periculosidade. Então, a rescisão por comum acordo não impede o ajuizamento de uma ação futura, certo? Agora, um outro instituto que é totalmente diferente é o procedimento, que inclusive é de jurisdição voluntária, nem é de jurisdição contenciosa, que é o procedimento de homologação de transação extrajudicial. O que acontece? Vamos supor que o contrato tenha sido extinto por dispensa sem justa causa, né? É um contrato que foi extinto de forma pacífica, né? Mas vamos supor que as verbas rescisórias foram pagas normalmente. Mas vamos supor que durante o contrato de trabalho tenha havido uma situação de dano moral, né? Houve uma situação X, que a gente não precisa entrar em detalhes, e que foi identificado que ali teria um dano moral a ser possivelmente indenizado numa ação judicial. O próprio empregador pode chegar para o empregado durante a rescisão e falar, olha, vamos evitar uma situação futura, vamos evitar uma discussão judicial, vamos fechar aqui um acordo entre a gente. E eles fecham um acordo, inclusive quitando
essa indenização moral, estipulando um valor, uma forma de pagamento. Eles vão negociar. E aí eles levam para o Poder Judiciário, né, o Poder Judiciário homologa aquele acordo, mas é interessante que os juízes do trabalho, de forma geral, eles não têm homologado a transação extrajudicial para dar quitação ao contrato como um todo. Eles só vão quitar aquela verba que está sendo descrita no contrato, no acordo. Então, se o acordo é para quitação do dano moral, que se dê quitação ao dano moral. Mas se futuramente o empregado quiser entrar com uma nova ação para discutir horas extras, ele também tem o mesmo direito. Agora, o que muitos empregadores acabam confundindo é dizendo, não, agora com a reforma trabalhista eu posso fechar um acordo e estou livre de uma ação judicial. Não está livre. Porque o Poder Judiciário ele não vai homologar um acordo para pagamento de verba rescisória, por exemplo, e da quitação do contrato por inteiro. A não ser que o acordo tenha sido de fato justo, né? E de fato eles entrem nesse mérito. Por exemplo, o empregado ele fez 100 horas extras durante o contrato inteiro. Então, coloca num número qualquer. E aí eles negociam, o próprio empregador identifica, né, ele confessa que de fato pode ter essa discussão no Poder Judiciário, ele fala, vamos fechar em 80, né? Então, razoavelmente falando, é um acordo que dá para quitar, né? Dá para quitar o contrato inteiro. O estímulo da conciliação sempre é feita, né, nas audiências. Doutor Lucivaldo, eu queria agora que a gente mudasse um pouco o foco e mudando, não totalmente, mas estamos chegando aqui já a quase 40 minutos ao fim da nossa primeira live do Direito e Você, que é um projeto do Escritório de Advocacia Mauro Benício Júnior Advogados Associados, que é um projeto voltado para a discussão do direito das pessoas, da relação interpessoal, da relação com o Poder Judiciário, enfim, e falar sobre gente também. Eu gostaria que você falasse do seu projeto aqui rapidamente, do seu projeto que você criou, que já foi até divulgado na Ecoescola de Pedro II, foi bastante divulgado aqui no nosso município, que é o Direito Trabalhista nas Escolas. Eu queria que você falasse um pouco desse seu projeto. Certo. Então, esse projeto Direito do Trabalho na Escola, ele nasceu justamente dessa observação, né? Eu, como Pedro II, não posso deixar de observar essa precarização essa precarização da relação de trabalho e de emprego aqui na nossa cidade. Nós temos uma ausência do próprio Ministério do Trabalho aqui na nossa região, né, de Pedro II, a ausência da força sindical, que ainda está presente com mais força na capital, né, Teresina. Então, nós temos ainda um movimento migratório muito grande do Pedro II para os grandes centros, como São Paulo, e a força de trabalho do Pedro II é, de fato, diferenciada, né? Não é à toa que a gente tem grandes chefes de cozinha, grandes personalidades em diversos ramos, como na arquitetura, por exemplo, que eu já sei que tem Pedro II se destacando. Nós temos profissionais das mais diversas áreas que saem de Pedro II justamente porque aqui nós não temos uma força de trabalho, aliás, nós não temos a observação à lei trabalhista. Nós temos uma precarização dos direitos de trabalho, né? Então, direitos como salário mínimo, carteira de trabalho assinada, o pagamento de horas extras, tudo isso ainda é inobservado. E o projeto Direito do Trabalho na Escola, ele nasceu justamente nessa intenção de levar para a escola, né, de conscientizar o estudante de que, ficando em Pedro II, ou indo para São Paulo, ou para qualquer outra cidade do Brasil, ao término de um curso profissional, de um curso superior, de um curso técnico, os direitos trabalhistas são os mesmos, né? A gente tem que conscientizar o nosso trabalhador desde o momento em que ele ainda não entrou no mercado de trabalho, né? Então, esse projeto, ele primeiro, inclusive agradecer o seu apoio, o escritório como parceiro do projeto, como sempre foi, assim, nos primeiros momentos em que a gente discutia esse projeto, já contamos com o seu apoio, né, e da própria OAB do Piauí,
na pessoa do Dr. Manuel, que é presidente da OAB da subseção. Então, nós temos sempre contado com o apoio de pessoas engajadas em levar o ensino do direito do trabalho para quem realmente precisa, né? Eu acredito que a gente, em Pedro II, precisa discutir o direito do trabalho, precisa tornar essa pauta realmente diária, né? Porque os trabalhadores eles estão diariamente expostos às mais diversas formas de violências à lei trabalhista, né? O trabalhador Pedro II ele sofre muita violência à lei trabalhista. Pronto. Eu quero aqui agradecer a todos os amigos que estão aqui com a gente, né? Fiéis aqui desde o início, e aqueles que vão nos ouvir, nos assistir depois também, né? Por ter prestigiado, vai ficar salva lá no nosso YouTube, né? O nosso canal no YouTube é Mauro Júnior Advogados e Associados. Nós estamos lá começando esse trabalho para colocar esses vídeos lá no YouTube, para que você possa a qualquer momento estar assistindo, debatendo e até contribuindo para a gente também. Que a gente, como um processo de evolução, estamos aqui também para civilizar os erros, estamos aqui abertos às críticas, principalmente às críticas construtivas, que essa aqui que engrandece as pessoas. E como eu disse, que um dos objetivos desse programa também, Direito e Você, é falar do trabalho de cada um dentro da sua área do direito, mas também para falar de gente, para falar das pessoas que estão por trás dessas profissões, que estão por trás desses assuntos, que estão por trás dessa vanguarda e dessas ações do direito. E dentro desse contexto, eu passo agora de falar daquilo que eu mais gosto, que é de gente, que são dos bons exemplos, né? Que é daqueles exemplos que as pessoas têm que entender que com esforço, com dedicação, com o objetivo e, acima de tudo, com a proteção de Deus, a gente consegue chegar. E aqui, Lucivaldo, eu quero lhe parabenizar pela sua história de vida, né? Você é um jovem que, mesmo diante das dificuldades, das intempéries, né? Da vida, das dificuldades financeiras, você conseguiu. Eu digo que você é um vitorioso, né? Você chegar ao nível que você chegou como profissional, um colega, um amigo que a advocacia me deu, capacitado, um jovem advogado bastante focado naquilo que quer. Eu quero dizer que eu aposto em você como o próximo juiz do trabalho do nosso Brasil. Você que também estuda aí para a magistratura, a gente roga a Deus que, se for essa a vontade dele e a sua vitória vai ser conseguida, eu queria que você falasse da sua história, para deixar aqui registrado de que nós somos, e principalmente o Pedro Segundense, ele tem sangue nos olhos, ele vai à luta quando realmente quer os seus objetivos. E eu queria que você falasse um pouco da sua história para todos nós, e para aqueles que possam se espelhar na sua história, também lutar por melhores condições de vida. Primeiro, obrigado pelos elogios. É muito gratificante, né? Ouvi-los, assim, principalmente vindo do doutor que tem uma história na advocacia e que está aí à frente, né, da advocacia piauiense. Com certeza é um ícone, né, da advocacia para a região todinha. E dizer que eu me sinto honrado em estar aqui recebendo assim, tantos elogios. Bom, se eu tiver que resumir a minha história de forma a contribuir, quem sabe, para quem vem a trilhar o caminho do direito, ou mesmo que não seja do direito em outra profissão, eu começaria falando da minha mãe. Assim, é impossível falar da minha história sem falar da inspiração que eu tenho, né, na pessoa da minha mãe, que é uma senhora agricultora, né, o meu pai também é agricultor, e analfabeta, né, mas extremamente, embora iletrado, extremamente inteligente, e uma pessoa de muita garra, né, realmente uma guerreira. Então, quando eu tinha ainda 16 anos, eu fui para Ribeirão Preto, lá terminei o ensino médio. Tive a grata oportunidade de estudar na rede pública de Pedro II, mas também na Ecoescola Thomas A. Kempis, que é uma escola que
por onde eu for, eu sempre digo que eu pretendo e tenho a felicidade de levar o nome. Fiquei lá 2 anos, mas para mim foram os melhores 2 anos da minha vida. Depois que eu fui para Ribeirão Preto, eu tive a oportunidade de conseguir uma bolsa no ProUni, né? Então, fiz o curso superior em Direito e logo em seguida parti para a pós-graduação. Então, eu sempre tive esse desejo, esse anseio de estudar, independentemente do que viesse e do que está vindo, né, como consequência disso. Eu acredito que a educação ela vai ser sempre a porta mais dificultosa, o caminho mais árduo, mas o mais o caminho mais propício, né, para que você possa primeiramente se automoldar, porque eu acredito que a gente como ser humano tem sempre o que aprender, o que crescer, o que melhorar, como também enquanto cidadão, né, nós temos muito a contribuir, independente da nossa profissão, independente do nosso histórico de vida, da nossa condição social, porque o Brasil é composto por, né, em sua grande maioria, por pessoas de baixa renda, né, e ainda é o meu caso, né, inclusive me orgulho disso, mas que nós, sim, somos capazes de alterar o nosso destino, né, nós conseguimos ter a oportunidade de fazer o nosso destino, de trilhar os nossos caminhos. E o meu conselho seria apostar na educação, né, no estudo, na dedicação como a única e principal arma que a gente tem para mudar o nosso histórico de vida. Eu, pelo menos no meu caso, é a única ferramenta que eu tenho no momento, porque vindo de onde eu vim e já está onde eu estou, tendo a oportunidade, sou grato por cada oportunidade que eu tenho, de estar aqui hoje, por exemplo, conversando com o doutor que já tem aí 30 anos, né? Quase 30. Então, para mim é uma felicidade muito grande. Eu quero lhe agradecer aqui, Lucivaldo Brandão, advogado trabalhista, né, pós-graduando em Direito do Trabalho, um eterno estudioso, aluno da magistratura também. Agradecer pela você ser um dos nossos parceiros aqui também do escritório, ser uma pessoa que a gente trabalha junto, que a gente faz uma parceria no trabalho também, isso é importante, mas eu estou aprendendo muito com você, tenho ficado muito feliz, todo o nosso corpo aqui de colegas aqui, fica muito feliz com a sua vinda aqui. Quero lhe agradecer por ter participado desse nosso primeiro programa, acho que eu não poderia começar melhor esse programa, que era um sonho que eu tenho e que eu visualizei isso. Agradecer aqui o nosso amigo Marcário Oliveira, um Pedro Segundense também, que está lá em Caruaru, lutando, hoje um vencedor, nosso querido Marcário, que está lá, e todos aqueles que estão aí para o Brasil afora. Eu digo sempre que o Pedro Segundense é um eterno lutador. São pessoas realmente valorosas, que são afeitas ao trabalho, né? São pessoas dedicadas ao trabalho, são pessoas que realmente não têm preguiça, são pessoas realmente que querem vencer na vida. Agradecer aqui todos os amigos que ao longo desses dias estiveram com a gente montando esse trabalho aqui. Dizer que dia 9 nós já teremos aqui mais um grande debate, que é para falar também de um assunto que me emociona, que me agrada muito, que é a adoção, né, o processo de adoção no Brasil, o que nós temos relacionado a toda essa situação de adoção no estado do Piauí, em Pedro II, exemplos valorosos de pessoas que tiveram esse amor maior, que foi adotar, e dizer também que no próximo domingo se comemora o Dia Municipal da Adoção em Pedro II. Uma lei municipal que, quando nós fomos vereador, nós conseguimos aprovar na Câmara, criando o Dia Municipal da Adoção. E aqui nós vamos falar de todas as conquistas, de todos os problemas, e para falar para você, meus amigos, que estão aqui nos ouvindo e que possam contribuir. Veja mais no nosso Instagram, no nosso YouTube, e agora eu deixo com o doutor Lucivaldo para dar suas considerações finais. Novamente, só agradecer ao doutor Mauro Júnior e também a todos que estiveram conosco, nos acompanhando, quem deixou sua contribuição, e dizer que foi uma honra ser o primeiro a estar aqui nesse programa que
vai ter muito a acrescentar toda a sociedade aqui da região, não só da região, como do Brasil inteiro, porque acredito que vai atingir, né, diversas localidades, como já está atingindo. Então, dizer que se deixar eu volto, né? Com certeza é só uma até logo que eu volto, com certeza. E estou aqui sempre à disposição para o que precisar, viu? Muitíssimo obrigado e um até logo a todos. E com certeza, doutor Lucivaldo, você vai estar aqui com a gente sempre. Muito obrigado e que Deus proteja a todos durante essa semana e até segunda-feira. Nos acompanhe nas redes sociais, Mauro Júnior, Advogados Associados, no nosso Instagram e agora também no YouTube. Logo, logo estaremos com novos assuntos, novas informações. Muito boa noite e que Deus os proteja. Amém.